Você deve escutar muitos relatos, Com né? certeza. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui no estúdio do Boletim Gazeta. No mês de outubro, a Receita Federal iniciou o envio de 500 mil cartas a contribuintes de todo o país com declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 retidas na malha fina. O objetivo é incentivar a autorregularização. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a advogada tributarista Andressa Targino. Seja muito bem-vinda ao Boletim Gazeta. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo, a Receita Federal começou a sinalizar aos contribuintes que caíram em malha, né? A malha, temida malha fina. E está avisando, antes de qualquer aplicação de penalidade, que existe uma inconsistência ali que precisa ser observada. Né? Então, na prática, quando você faz a sua declaração do imposto de renda, ela é recepcionada e a Receita Federal vai ter ali algum tempo para cruzar informações, porque a malha fina, né, que tecnicamente a gente chama de malha fiscal, nada mais é do que um conjunto de cruzamentos de informações que vêm de fontes diferentes. Então, por exemplo, a informação que o banco fornece à Receita Federal diverge de alguma forma da informação que você alimentou ali na sua declaração. Então, a Receita ela tem esse tempo para fazer esses cruzamentos e quando existem inconsistências, já é histórico, já é um comportamento usual da Receita Federal de possibilitar essa autorregularização. Então, ela avisa, ela manda aquela cartinha que todo mundo teme, né, para avisar que você caiu em malha e dando um prazo para que você se regularize. Hoje, a maioria das malhas dizem respeito ou às despesas médicas, tá? E aí, dentro da temática de despesas médicas, a gente tem uma infinidade de possibilidades de inconsistência, como, por exemplo, o valor que você declarou daquele recibo X do médico tal está diferente do que o próprio médico declarou. Ou você pegou uma despesa de um período não abarcado naquela declaração. A gente tem que lembrar que na declaração de 2024, por exemplo, a gente vai fazer o registro das receitas e das despesas do ano calendário de 2023. Então, acontece muito da gente pegar, por equívoco mesmo, uma despesa que foi realizada já em 2024 e colocar ali naquela declaração. Isso vai dar essa inconsistência. Também despesas com dependentes ou até você ter um dependente que já tem uma receita, que é o caso, por exemplo, dos pais. Muitas vezes os pais podem ser nossos dependentes para efeito de Receita Federal, de Imposto de Renda, mas eles têm algum tipo de receita, uma aposentadoria, algum aluguel que recebe de um imóvel que tem, e isso não é registrado, isso também vai gerar essa inconsistência. Então, o fato é, a Receita possibilita essa autorregularização antes da aplicação da multa, né? Do auto de infração, da lavratura do auto de infração. Então, é super importante estar atento o endereço está correto? Será que você está recebendo as correspondências no endereço correto? Está em dúvida? Vai lá no portal gov.br, acessa o seu ECAC com seu certificado digital do Gov, e você consegue analisar, mesmo antes de chegar uma carta, você consegue ali analisar se existe alguma inconsistência, se existe algum prazo aberto. E outra coisa super importante, tenha os documentos o mais organizado possível, porque dentro dessa retificação que você pode fazer, dentro dessa autorregularização, é importante que a Receita Federal ela consiga apontar que aquela inconsistência dentro daquela documentação que você está apresentando está sanada. Então, é super importante a gente ter isso em mente. O que é preciso ter em relação às despesas médicas? Porque muitas pessoas pagam um plano de saúde, já tem um desconto às vezes em conta, e às vezes faz algum tratamento alternativo por fora, não coberto pelo plano, e aquele profissional vai emitir, obviamente, uma documentação relativa àquele custo. É o orçamento, é a nota final, o que é que o contribuinte tem que pedir desse profissional? A nota fiscal é o documento oficial que atesta que aquele serviço foi prestado, que aquele produto foi adquirido. No caso,
das despesas médicas, é super importante que você tenha a nota fiscal e o comprovante de pagamento. Eu sempre peco pelo excesso nesse sentido de tenha a comprovação de que você pagou, é um Pix, é um recibo, se você de repente pagou em espécie, é o comprovante da transferência bancária ou do pagamento do boleto ou até do cartão de crédito, que às vezes em muitos consultórios hoje, muitos médicos aceitam. Então, tenha essa comprovação do pagamento e tenha o documento fiscal. Isso aí é básico, é super importante. É fundamental que ocorra, né? Verdade. Porque tudo isso vai ser checado, porque o próprio prestador de serviço, que é o médico, também vai prestar contas à Receita. E é aí onde vai ter pode aparecer, né, a inconsistência de dados, né? Assim que funciona? Exatamente. Existe para a área médica, especificamente, uma declaração de emissão de recibos e notas para pacientes. Então, o médico que trabalha ali com a pessoa física, por exemplo, ele vai obrigatoriamente precisar fazer essa declaração. As empresas médicas, igualmente, então, dentro das suas próprias declarações, elas vão listar ali quem foram esses pacientes que pagaram particular, ou que tiveram, né, a sua emissão da nota fiscal daquele serviço, daquele tratamento. Então, esse é um cruzamento que vai acontecer com certeza. E é o campeão, assim, porque como a despesa médica, ela gera uma dedução, né, nessa base de cálculo e muitas vezes gera uma restituição, a gente tem muita gente que usa, sim, da má-fé para receber restituições maiores, né, da Receita Federal. Então, isso é o campeão, assim, de malha por conta do efeito financeiro que isso gera para os cofres públicos. Andressa, né, além dessa questão de saúde, tem algum outro erro que é muito comum das pessoas cometerem, que acaba, né, levando até essa malha fina? Tem alguns, Mara. Por exemplo, você é um prestador de serviço ou até tem um vínculo seletista com uma empresa, enfim, e você tem mensalmente aquela receita X. É uma receita contínua, no mesmo valor. E num determinado mês, você, por algum motivo, fez um serviço extra ou você teve um recebimento além daquele normal e você esquece de declarar esse recebimento específico. Então, um recebimento pontual não declarado também é muito comum de ser objeto de malha. Um outro caso é você declarar como não tributável ou isento uma verba que, na verdade, deve ser sujeita à tributação. Um exemplo clássico, uma reclamação trabalhista que você entrou contra uma empresa que você tinha um vínculo, enfim. E dentro dessa indenização, dentro desse valor que você recebe, normalmente a sentença judicial ela vai trazer o que é indenizatório, o que é verba rescisória, o que é hora extra, o que é, enfim. E dentro desse valor, o que for indenizatório, se tiver, por exemplo, uma indenização por assédio moral, então vai ser uma indenização por dano moral, esse valor, ele, de fato, não é sujeito à tributação de imposto de renda, é uma verba indenizatória. Mas esses outros valores, eles podem, tem que analisar, mas eles podem ser sujeitos ao imposto de renda. E sendo assim, se você pega todo esse valor da sentença, foi R$300 mil, e você declara ele integralmente como verbas indenizatórias, isso vai dar uma inconsistência. Então, é importante acompanhar a natureza desse crédito que você recebeu para entender se ele é sujeito ou não à tributação do imposto de renda. Pois é, outra coisa que eles falam muito também, Thaís, Thaís, Mara, lembrando da Thaís, porque é quando há filhos de pais separados. Às vezes mora com a mãe, oficialmente ele está com a mãe, mas o pai coloca o filho como dependente porque ele também honra lá com algum repasse. E a mãe já faz a mesma coisa também na Receita. Quando vai ver a criança lá, o adolescente, aparece como dependente de dois pais, e aí não pode, normalmente tem inconsistência também. Não há motivo para se assustar, há motivo para você recorrer realmente atender ao chamado da Receita, quase tudo é agendado, você vai por horário para tentar prestar os esclarecimentos sem dificuldades. Agora, o que não pode é ignorar, né? Porque se ignorar os prazos, aí vem a cobrança e multa, e a coisa normalmente é um pouco mais elevada, né? Com certeza. Na verdade, para atender esse chamado da malha, você nem precisa ir lá. Dentro do próprio portal do ECAC ou do aplicativo, tem smartphones e tablets, tem um aplicativo Meu Imposto de Renda, você consegue resolver por lá, que é justamente para não abarrotar as sessões, né, da Receita Federal. Agora, se
Mesmo apresentando isso, você não conseguir comprovar, aí talvez seja assim necessário fazer um agendamento e muitas vezes a Receita Federal, mesmo com toda a documentação, pode entender que não aceita. E aí há sempre a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para discutir, ó, essa é uma despesa que eu posso sim deduzir por fundamentos X, Y e Z, e por favor, me dê o meu crédito ou deduza aí do meu imposto a pagar. Mas eu já fui lá. Você vai com a carinha assim, com a pastinha, todo com carinha. Eu, cara, calma, rapaz. Aí olhou lá, tem um erro tão simples, mas foi corrigido, né? É uma sensação terrível. Agendava, mas que bom, agora faz pelo site. Não tem que ir. Aí quando você chega na recepção, tá todo mundo com a pastinha assim. tudo com aquela... Ninguém tem assunto um com o outro, assim, mas cada um tá lá para resolver o problema. Mas o fato é que é uma maneira que o governo tem, claro, de dar oportunidade para você se regularizar numa boa. Verdade. Andressa, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, por todos os seus esclarecimentos. Sempre um prazer, Mara. É isso, à disposição. Muito obrigada, bom dia. Uma anedota